Se você puder explicar como funciona a operadora como um todo, como é que é a regulamentação, quais são os tipos de plano que você pode ser, aonde a HS Med se enquadra, para você poder, para a galera poder entender ali como é que funciona essa questão da operadora em si e como é difícil tratar. A clínica é bem simples, né? Simples entre aspas, que tem várias regulações, mas não tem nenhuma regulamentação da ANS, enfim. Mas a operadora é bem diferente. Se você pudesse falar um pouquinho sobre a operadora, como funciona, qual o tipo de plano que pode ter, a gente entrar um pouquinho em provisão técnica e tal, para a gente entrar nesse mundo um pouco de operadora. A Agência Nacional de Saúde, né, que é o órgão regulador das operadoras de plano de saúde, ela veio ali virada de 99 para 2000, 2001, por uma questão de obrigação mesmo, né? A Constituição Federal já previa isso, a regulação de diversos setores. E no entendimento, né, da Constituição é que, como é um serviço que deveria ser público, mas é exercido por empresas privadas, então o governo ele precisa dar uma concessão e precisa regular isso. Esse é um ponto. É a chance de você tirar do público essa questão que o plano de saúde é vilão de tudo, né? Então, assim, se você puder explicar como é que funciona a sinistralidade, como é que é a questão do reajuste também, pra galera entender assim, pô, então o plano de saúde também, às vezes, é uma vítima de toda essa regulamentação. Claro, claro. A agência ela veio justamente para regular o mercado naquele momento. A gente tinha aí, não sei, umas 2.000 operadoras de plano de saúde. Era um número muito maior do que é hoje. E não tinha muita regra, né? Não tinha uma. Cada operadora funcionava de um jeito, cada operadora tinha uma regra diferente, então o cliente ficava muitas vezes na mão, no meio de um tratamento. E aí a agência veio para justamente colocar a ordem no mercado, né? E foi importante. E de lá para cá ela vem realmente aprofundando e amadurecendo mais a regulação dela, né? E hoje nós somos um mercado que hoje deve ter umas 700 operadoras de plano de saúde no máximo no Brasil. Então enxugou muito o mercado, reduziu muito a concorrência e há uma tendência forte nos próximos anos de reduzir mais ainda, né? Haver mais concentração de mercado. Porque uma vai comprando a outra, né? Porque por Uma conta vai da comprando. regulação, a regulação vai deixando o mercado muito caro para se manter, né? É um mercado caro. Por isso que você viu ali, às vezes, quando uma acaba, a outra vai para outra, que compra. Isso Sim, tudo é regulamentado, né? sim, Você sim. só pode comprar. Você tem que transferir, se uma comprar, você tem que manter o mesmo plano durante um tempo. Tem É, muitas regras, né? Muitas regras. Nós lá somos uma operadora, né? Para explicar um pouco de nicho, né? Existem diferentes modalidades de plano de sim. saúde no mercado, né? Tem os planos hospitalares, que são os mais comuns, tem os planos obstétricos, tem os planos ambulatoriais, e a Agência Nacional de Saúde vem discutindo regulamentação para criar novas modalidades. Nós somos um plano ambulatorial, é um plano basicamente, é um plano focado em prevenção, é um plano focado em consultas, exames e atendimento de Não emergência. tem Não internação. tem nem internação, nem cirurgia, nem obstetrícia. Esse é o nosso nicho. Até então nós éramos cidade do Rio de Janeiro, mais focado em Zona Norte e Zona Oeste. Recentemente a gente vem se expandindo, então a gente já está atuando em toda a região metropolitana, Baixada Fluminense. Bangu. Estamos, Bangu, Campo Grande e tal, já era um forte nosso. A gente vem expandindo para Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo, região serrana, mas continuamos na modalidade ambulatorial, né? Isso a gente, a longo prazo, a gente enxerga que é o nosso caminho. Então a gente está muito bem nichado, né? E aí, falando um pouco hoje de saúde suplementar, saúde suplementar hoje é um mercado que ele é muito regulado e isso tem um lado bom e um lado ruim, né? Eu entendo que ele precisa ter regulação, sim, mas a regulação ela torna o mercado, ao mesmo tempo que muito normatizado e com regras muito claras e iguais para todos, ao mesmo tempo também deixa o mercado muito com menos concorrência, um mercado muito mais caro, um mercado muito mais difícil de atuar, muito técnico. Então, para os clientes, por exemplo, a regulação traz segurança que ele vai ter o atendimento prestado, mas também traz menos concorrência, então ele acaba tendo muito menos opção. E além disso, a saúde, no modo geral, ela já vinha numa crescente de aumento de custo, né, e na pandemia explodiu. Surgiu. Então hoje as grandes operadoras, né, a maioria das operadoras hoje enfrentam
uma sinistralidade muito alta, né? E sinistralidade basicamente é a cada R$ 1 que você paga, o quanto que a operadora gasta com a sua saúde. Esse é o percentual de sinistralidade, é o gasto assistencial. Então, mas você não entende que, pelo menos a minha opinião, eu acho que a ANS tem regras muito legais, assim, de muitas coisas. Eu acho que o problema da ANS é a obrigatoriedade de diversas provisões. Para você entender, sim, para quem está escutando, você tem que fazer cálculo se você tem prejuízo ou não. Então ele calcula ali o teu índice de sinistralidade, então você é penalizado. Então, assim, às vezes não é culpa sua de ter uma situação tão, então você tem que ser eficiente. Então aí você precisa ter um dinheiro guardado na questão do índice, e isso trava muitas coisas. Então, assim, tem operadora que tem 1 milhão em aplicação e precisava expandir, precisava criar rede própria e não consegue porque segura. E aí você tem o Peona, que é sobre a cauda lá, eventos ocorridos e avisado. Você tem o Pique, que ele pega isso, ainda pega DGA, ainda pega PELs, ele pega todo o teu custo e vê se, ou seja, você não pode dar prejuízo. Se você der prejuízo, você provavelmente aumenta o seu prejuízo, tem que fazer uma nova uma provisão de pique. Você tem o SUS, porque todo mundo pensa assim, eu não sabia não, assim, às vezes quando você chega lá eu tenho um plano de saúde, eu vou ali no laboratório do governo, a operadora é penalizada. E aí vem lá uma provisão e a operadora tem que pagar, porque ainda tem essa, assim, porque é público, mas se você tiver dentro da operadora e usar a assistência... o SUS. A operadora paga. Ainda tem a Peona SUS, que também... então, assim, são 3 ou 4... Aí você ainda tem o capital base risco, você tem que ter um capital social segurado pelo teu risco. Então, assim, segura muito dinheiro ali e isso acaba assim, dificultando o crescimento. E no teu plano que é ambulatorial, ele precisa de uma rede própria muito consistente. E aí, como você estava falando lá, Campo Grande, Bangu, porque é um ticket menor que a galera precisa ser atendido dentro da rede. A gente até conversou isso numa reunião que a gente colocou lá, que você me mostrou o mapa que você está agindo e tal, porque tem a rede própria. Então eu queria que você falasse um pouquinho assim da dificuldade que você tem de investir nesse mundo regulatório. Assim, ainda tem outras coisas que você tem que mandar, né? Você pode falar mais do que eu, você tem que mandar vidas, né? Você tem que mandar o CIB, né? Que é a questão do CIB, e que então ele regula se você entrou agora e reconheceu no próprio mês, se demorou a reconhecer. Então, assim, cara, é muito legal porque eu nunca vi uma estrutura de regulamentação tão organizada como a ANS. Assim, de organização muito, muito evoluída. Eu vim da NTT, cara, a gente agora na NTT que tem um sisteminha tipo de Office que você manda. Mas, cara, assim, não é igual. A agência avançou muito. E é muito boa, mas eu acho que essa questão das provisões técnicas, eles estão até um pouco tentando rever isso, né? Das provisões técnicas, tem aí o boato em que eles estão tentando ver. Na pandemia eles soltaram um pouco, assim, fizeram vista grossa. Entre aspas, né? Fizeram, beleza, tá fora do índice, ok. E se você te descumprir do índice, tu recebe um ofício, cara. Então, assim, muito tem que regularizar complicado. a curto prazo. Isso explicando um pouco da teoria, né, para quem tá ouvindo a gente. Como nós somos... aprendi direitinho? Aprendeu, A gente, como nós somos, né? Por exemplo, eu sou operador de plano de saúde, né? Você é meu cliente. Então você paga a sua mensalidade do plano lá, R$100, quem dera fosse, né? Mas suponhamos que seja R$100 para fazer a conta correta. Você paga esses R$100 na expectativa de que eu vou, como é pré-pago, né? Então você fica na expectativa de que eu vou te dar assistência médica durante um período X de tempo. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é gerir o seu dinheiro. O dinheiro ainda não é meu. Porque eu tenho que pegar os seus R$100 e eu tenho que te dar atendimento médico.
E depois que passa esse período X que eu tenho que entender qual foi o lucro desses R$ 100 e aí sim esses R$ 100 incorpora a operadora. Então, na verdade, eu sou um fiel depositário, né? Eu tenho uma responsabilidade fiduciária numa gestão de recursos de terceiros para prestar serviço médico. E além disso, a gente está falando de saúde, né? Que sempre é um agravante, porque lida sempre com a vida das outras pessoas. Então a agência entendeu que para dar segurança para o setor de saúde, ela precisava garantir que as operadoras teriam dinheiro para arcar com os custos, né? Então ela foi criando essas provisões que no final basicamente são ativos financeiros que você precisa ter aplicado. E esses ativos eles são proporcionais à sua receita, o seu tamanho, a sua modalidade, a sua região, o seu custo assistencial. Aí você chega a pegar empréstimo para deixar aplicado, porque você precisa da... Que você tem que ter o dinheiro aplicado lá. Tem que ter o dinheiro aplicado. E aí você tem que ter um patrimônio mínimo, você tem que ter patrimônio líquido ajustado, você tem que ter as provisões, você tem que ter os ativos garantidores. Hoje o setor de saúde, né, as operadoras elas discutem muito, debatem muito com a agência, porque hoje a gente tem um volume monstruoso de dinheiro aplicado, parado em reservas técnicas. Que podia estar sendo utilizado dentro de melhoria de dentro Sim, da própria... E a maioria das operadoras hoje estão enfrentando dificuldade financeira, porque os custos estão muito altos. A sinistralidade média hoje do setor de saúde está acima dos 80%. Então, você pega aí, R$100 que você me pagou, R$80 vai todo só para cuidar da sua saúde. E ainda tem que ter dinheiro ainda para o comercial, para o administrativo, para o financeiro, para o regulatório, para o jurídico. E aí, muitas das vezes, não sobra dinheiro. Aí as operadoras ficam no prejuízo. E o custo é muito... O custo é muito alto, porque é um setor que é muito técnico. E são equipes técnicas. São equipes não técnicas é equipe que são barata. caras. Né? Uma operadora hoje não sobrevive sem um bom contador, um bom atuário, um bom advogado. Tem que ter auditoria. Aí você tem que ter auditoria externa independente, tem que ter auditoria interna nas contas médicas. Então é um setor que ele tem uma barreira de entrada muito grande porque ele é muito caro e técnico para se manter. Então a gente entende até que a agência ela está no caminho certo quando ela diz que precisa ter as provisões. Mas a gente entende também que hoje essas provisões talvez estejam num nível mais alto do que realmente precisaria estar. Então para dar segurança. Encontrar um meio termo. Um meio termo. Tipo assim, você pode liberar 50% para reinvestimento. Que aí, por exemplo, tem várias clínicas que, então você tem que comprovar a compra de um ativo, de alguma coisa, porque bem isso movimenta. Movimenta, você criar a rede própria, melhora a qualidade, melhora a saúde da empresa, porque acaba que o custo assistencial depois a gente pode até entrar nisso. Qual é a diferença da própria e da credenciada, né? Assim, a credenciada são os terceirizados. Isso. E a própria quando você tem a própria clínica se ali, você tem um negócio. Então, assim, podia ser feito isso, mas eu acho que isso me assusta um pouco. A gente porque hoje... você vê, cara, às vezes você ter que segurar o dinheiro de umas 2 vezes o seu faturamento. É bizarro. E são várias... E aí, o nosso mindset, quando a gente conversa na reunião, que é a diferenciação da contabilidade, da gestão do que a gente tem que fazer, e eu e o Pablo, a gente sempre teve essa sintonia muito boa, né, desde o início. Porque a gente fez o trabalho de consultoria no início, então não foi só contabilidade. E, cara, é muito complexo, porque você tem que pensar em todos os cenários. Teve um mês que a gente deu prejuízo ali, né? Pouco, mas deu ali no cenário, a gente não se atentou ali e deu uma questão lá do capital base. Então, assim, então tu não pode ter prejuízo, você não pode. Mas você tem o prejuízo que você vai fazer.